Então, a difusão passiva, ela é um processo de transporte simples, onde o fármaco, a substância, ela atravessa a membrana biológica, a membrana celular, sem gasto de energia. Então, a gente tem uma difusão simples que obedece um gradiente de concentração. Drogas lipossolúveis. Drogas lipossolúveis têm uma maior facilidade de penetrar essa membrana. Drogas lipossolúveis ou lipofílicas têm uma maior facilidade de penetrar a membrana biológica devido ao caráter lipídico dessa membrana. O processo de filtração, ele ocorre, também é um processo passivo, não há gasto de energia, e ele ocorre principalmente para moléculas polares, moléculas que são lipofóbicas, que são hidrossolúveis. E aí a gente tem alguns íons e a própria água, que passa por meio desses poros na membrana. Então, a difusão passiva é um processo de dissolução na membrana lipídica, um processo de difusão a favor de um gradiente de concentração. Então, a substância ela passa do meio onde ela está mais concentrada para o meio onde ela está menos concentrada. Essa difusão passiva é utilizada por moléculas não polares, ou seja, gases, principalmente o oxigênio e o gás carbônico, sais, os anestésicos, sedativos, tranquilizantes e narcóticos também atravessam a membrana por processo de difusão passiva. Antibióticos alcaloides e organofosforados, hormônios, principalmente os hormônios, a maioria dos hormônios tem caráter esteroide. Então, os hormônios esteroides, que são hormônios lipídicos, atravessam facilmente as barreiras. A maioria das drogas vai penetrar nas células por difusão na forma não ionizada. Então, eu tenho uma molécula não ionizada, AB, e quando ela se dissocia, ela se ioniza, ela se transforma em dois íons, A+, B-. Então, aqui é a forma ionizada. A forma ionizada é uma forma polar, ou seja, ela é mais hidrossolúvel. Então, tem uma maior dificuldade de penetrar as barreiras. A forma não ionizada, ou não dissociada das moléculas, é uma forma mais lipossolúvel, mais apolar. Então, se ela é mais lipossolúvel, ela vai atravessar facilmente a membrana celular. Então, formas não ionizadas são mais lipossolúveis, consequentemente melhor absorvido pelas membranas. E aí a gente tem uma característica muito importante no processo de absorção dos fármacos. Por exemplo, bases fracas em pH alto, em pH básico, elas permanecem na forma não ionizada, ou seja, mais lipossolúvel. Consequentemente, elas são melhor absorvidas em pH básico, assim como ácidos fracos permanecem na forma não ionizada em pH baixo, ou seja, esses ácidos fracos em pH ácido são melhor absorvidos. Por quê? Porque permanecem na forma não ionizada, que é mais lipossolúvel. Então, bases fracas são melhor absorvidas em pH básico e ácidos fracos são melhor absorvidos em pH ácido. Bases fracas são melhor absorvidas, então, quando administradas pela via oral, são melhor absorvidas no intestino, onde o pH é mais elevado. Já ácidos fracos, quando são administrados pela via oral, são melhor absorvidos no estômago, onde o pH é mais ácido, mais baixo, mais ácido. A difusão simples obedece a alguns conceitos, ou seja, quanto maior a concentração do fármaco, maior vai ser a taxa de absorção. Por quê? Quanto maior for a quantidade do fármaco, a concentração do fármaco, maior vai ser o gradiente de concentração desse fármaco. Então, maior vai ser a taxa de absorção. Outro fator que influencia na difusão simples é a área da superfície de absorção. Então, quanto maior essa área de superfície de absorção, maior vai ser o fluxo do fármaco.
Então, por exemplo, a área de absorção intestinal, ela é bem maior do que a área de absorção gástrica. Então, fármacos administrados em maior concentração para serem absorvidos no intestino, esse fluxo de absorção vai ser maior, porque a superfície de absorção é maior. Outro fator importante, outra característica importante nessa absorção por difusão passiva é a lipossolubilidade. Quanto maior a lipossolubilidade de uma substância, maior vai ser o fluxo dessa substância. Outro fator que interfere é o tamanho da partícula, o tamanho da molécula. Quanto maior o tamanho da molécula, mais difícil vai ser a sua absorção. Então, menor vai ser a taxa de absorção. Recapitulando, fatores que interferem na absorção do fármaco. A concentração, quanto maior a concentração, maior a absorção. A superfície, a área de superfície de absorção também, quanto maior, maior vai ser o fluxo de absorção desse fármaco. A lipossolubilidade da substância, quanto mais lipossolúvel, maior o fluxo. E o tamanho da molécula, quanto maior essa molécula, menor vai ser a taxa de absorção. Quanto menor essa molécula, maior a taxa de absorção. Outro fator também é a partícula, a forma da partícula. Então, partículas cilíndricas e circulares, ela tem uma absorção mais fácil. Partículas triangulares, piramidais, elas têm uma menor taxa de absorção do que partículas cilíndricas. A influência do pH do meio também é importante para determinar a absorção de um fármaco. Como é que eu volto aqui? Então, como a gente falou, o pH ele influencia diretamente na absorção dos fármacos. Então, os ácidos fracos, como é o exemplo da aspirina, eles são melhor absorvidos no estômago, por conta do meio ácido. Então, a aspirina, pKa, o constante de dissociação da aspirina é de 3,5 e o pH do estômago é de 1,5. O pH do intestino é de 6,5. Então, como a constante de dissociação da aspirina é baixa, ela é melhor absorvida em meio ácido. Porque significa que no meio ácido ela vai ficar, a sua maior quantidade, sua maior porção vai ficar na forma não dissociada, ou seja, lipossolúvel, tem uma melhor absorção. Da mesma forma, bases fracas são melhor absorvidas no intestino, porque o pH do intestino é maior, mais básico, e bases fracas ficam na sua maior parte não dissociada, ou seja, lipossolúvel. Os fármacos alcalinos, ou seja, as bases, são mais bem absorvidos, são melhor absorvidos no intestino, que possuem pH mais elevado, que foi o que a gente falou. Como o pH da urina é ácido, os fármacos que são fracamente ácidos podem sofrer reabsorção a partir da urina. Então, para que a gente evite esse processo de reabsorção na urina e uma recirculação do fármaco, o que pode ser feito é aumentar o pH urinário para aumentar a excreção do fármaco. Então, no processo de absorção, a lipossolubilidade é mais importante para que esse fármaco seja melhor absorvido. Mas na sua excreção, a lipossolubilidade ela vai interferir no processo de excreção, porque vai ocorrer uma reabsorção ao invés da excreção. Então, para um fármaco ser melhor eliminado, melhor excretado, ele tem que estar na forma hidrossolúvel, senão ele vai penetrar novamente as barreiras biológicas e vai recircular no organismo. A água, íons e algumas outras moléculas polares e não polares de baixo peso molecular podem difundir-se das membranas por meio de poros ou canais, que são esses poros e canais, eles ficam na parede de capilares e membrana glomerular. Depende de uma combinação entre pressão hidrostática, força eletrostática, osmose e gradiente de concentração. Então, para que essas substâncias polares hidrossolúveis penetrem por difusão passiva a membrana, pelo processo de filtração,
a gente vai ter vários fatores que vão influenciar, como a pressão da água, que é a pressão hidrostática, a força dos íons, que é a eletrostática, a osmose, que vai estar diretamente relacionada com a concentração de água no meio, e o gradiente de concentração dessas substâncias, dessas moléculas. Quanto maior o gradiente de concentração, maior vai ser essa taxa de absorção, de filtração. Então, para que ocorra a filtração através de poros, a gente viu que substâncias lipossolúveis, elas penetram facilmente a membrana, pelo seu caráter lipídico. Já membranas, moléculas polares, que são hidrossolúveis, elas vão passar por meio de poros na membrana. E isso vai depender do gradiente de concentração, da força hidrostática, eletrostática e, no caso da água, da osmose. A filtração através de canais, ela vai ocorrer do meio, geralmente do meio extracelular para o meio intracelular, dependendo do gradiente de concentração. A gente tem alguns canais na membrana que eles são abertos por meio de neurotransmissores. Então, substâncias que se ligam a esses canais, abrindo esses canais, facilitando a passagem das moléculas. Então, a gente vai ver mais para frente a importância desses neurotransmissores para aumentar o influxo de substâncias, de moléculas para o interior da membrana. Quando esse neurotransmissor se desliga, o canal se fecha. Os capilares de alguns leitos vasculares, como é o caso dos rins, que são órgãos filtradores, eles possuem grandes poros que permitem a passagem de moléculas grandes. Então, nos capilares renais, a gente tem poros maiores que facilitam a passagem de moléculas maiores também. Então, isso ocorre também no processo de filtração glomerular. A difusão facilitada, como o nome já diz, é um processo de difusão que é facilitada pelo quê? Por um transportador. Nesse tipo de transporte, o movimento através da membrana é facilitado por uma macromolécula. É uma molécula grande que funciona como um transportador de substâncias. Esse é um processo saturável, ou seja, ele tem um ponto máximo de transporte. Ele não é indeterminado, não é indefinido. Então, podem ser obtidas concentrações externas em que o gradiente crescente de concentração externa e interna não irá aumentar a velocidade de influxo. Então, não adianta aumentar o gradiente de concentração, aumentar a concentração da substância, porque todas as moléculas transportadoras já vão estar ocupadas. Por isso que a gente chama de processo saturável. Você não vai aumentar a velocidade do influxo aumentando a concentração, porque esse influxo depende de um transportador. É uma difusão seletiva, é um processo seletivo de difusão, porque ela é seletiva para a estrutura química de um fármaco. Como é um transportador, ele vai transportar a substância química, aquela droga, aquele fármaco, aquela molécula, que seja específico para a sua estrutura. Então, o mecanismo transportador só transporta os fármacos com configuração molecular específica da molécula transportadora. É um processo que não requer energia, então não é um processo ativo, e sempre vai ocorrer a favor de um gradiente de concentração. Oi, coleguinhas. Tudo bem? Meu nome é Ana Cara. Você estuda muito. Oi, pronto, voltando. Hoje teve de tudo. Então, a difusão facilitada, como eu falei, ela é saturável porque depende da quantidade de transportadores. Ela é específica, ela é seletiva para molécula que o transportador vai carregar. Então, tem estrutura química específica. Nesse caso, a gente tem uma estrutura química circular,
que vai carregar apenas moléculas circulares. Então, ocorre a favor de um gradiente de concentração, onde a gente tem uma maior concentração do fármaco, passa de onde ele está mais concentrado para onde ele está menos concentrado. É um processo que não envolve gasto energético e é um processo que não envolve gasto energético e ocorre sempre a favor de um gradiente de concentração. Já o transporte ativo é um transporte que requer gasto energético. E aí a molécula, a moeda metabólica do organismo é o ATP, né? Então, requer energia metabólica produzida através da sódio, potássio, ATPase. Transporta moléculas contra um gradiente de concentração, daí o gasto energético, porque vai contra o gradiente de concentração, vai do ambiente onde tem uma menor concentração daquela substância para onde aquela substância está mais concentrada. É um processo saturável também, porque é mediado por uma macromolécula e também porque precisa de ATP. Então, o esgotamento das reservas de ATP também faz com que esse transporte seja interrompido. Também é seletiva para a estrutura química do fármaco, devido a ser feita através de uma molécula transportadora específica. Então, a gente tem aqui o transporte ativo diferente da difusão facilitada. Ele vai contra o gradiente de concentração, então, onde tem a menor concentração da substância para onde essa substância está mais concentrada. É seletivo, a estrutura química seletiva, então só transporta moléculas de estrutura química específica da molécula transportadora. E é um transporte ativo porque tem gasto de energia, gasta ATP. ATP, que é a molécula energética da célula. Também é um processo saturável, porque depende de uma molécula transportadora e porque depende de gasto energético. Quando a substância, o fármaco, é administrado pela via oral e será absorvido no trato gastrointestinal, a gente tem alguns fatores que podem influenciar também essa absorção, como é o caso da interação com alimentos. Por isso que, em alguns, é sempre bom a gente observar a bula dos fármacos, como que ele deve ser utilizado, porque alguns fármacos eles devem ser consumidos, eles devem ser administrados antes das refeições ou em jejum. Outros devem ser administrados junto com as refeições. Por quê? Há características relacionadas à presença do alimento no trato gastrointestinal também vão influenciar na absorção desses fármacos. Só um instante. Oi, filha. Então, a interação com alimentos no trato gastrointestinal vai também interferir em fatores relacionados ao próprio fármaco, como hidrossolubilidade e lipossolubilidade. Por exemplo, quando o estômago ele tem uma menor quantidade de alimentos, ele tem uma maior quantidade de ácido clorídrico, né, de ácido estomacal, que é o HCl. Então, a maior quantidade de ácido no estômago aumenta a acidez estomacal. Isso vai interferir, por exemplo, em características relacionadas à lipossolubilidade da substância. Quanto maior a acidez, se for um ácido fraco, melhor ele vai ser absorvido. Se tiver uma quantidade diminuta, reduzida desse ácido, você vai ter uma acidez menor, o que vai interferir na absorção de ácidos fracos, que foi aquilo que a gente falou anteriormente, em relação à forma não dissociada dos fármacos. A natureza e temperatura do alimento também podem interferir na absorção dos fármacos. O alimento pode formar um complexo com o fármaco, um complexo fármaco-alimento que seja precipitável e aí impede a sua absorção. A presença de alimento no estômago também aumenta a motilidade gastrointestinal, estimula a motilidade gastrointestinal, estimula o peristaltismo. Com isso, a gente tem uma passagem mais rápida da substância pelo trato gastrointestinal, diminuindo também a sua absorção. O fluxo sanguíneo gastrointestinal também é aumentado com a presença do alimento.
Então, são vários fatores que podem interferir na absorção do alimento quando ele é administrado na absorção do fármaco, quando ele é administrado pela via oral. Depois que o fármaco ele é absorvido, ou seja, ele passa de onde ele foi administrado para a corrente sanguínea, ele vai ser distribuído para os tecidos, para todos os outros tecidos do organismo. Então, esse é o processo de distribuição, que é a segunda fase da farmacocinética. A distribuição é a disseminação da droga na circulação, no líquido intersticial e nas células. Então, a droga que chegou à circulação, ela está lá dentro da corrente sanguínea, ela vai sair dos vasos sanguíneos, vai permear o espaço intersticial, o leque, que é o líquido extracelular intersticial, e vai penetrar nas células e tecidos alvos por meio de transportadores, ou se forem drogas extremamente lipofílicas, eles vão atravessar diretamente a membrana das células. Alguns fatores podem interferir nesse processo de distribuição. Então, a gente está vendo aqui que algumas drogas elas estão ligadas a proteínas. Essas drogas que estão ligadas a proteínas, elas não vão conseguir sair dos vasos sanguíneos. Então, quanto maior a capacidade da droga de se ligar à proteína, menor vai ser a sua distribuição. É um dos fatores que vai interferir no processo de distribuição de fármacos. Então, uma vez no sistema circulatório, alguns fármacos podem ligar-se de modo inespecífico e irreversível a várias proteínas plasmáticas. Dentre elas, as principais são albuminas e globulinas. Então, no caso da droga ligada à proteína, o fármaco na sua forma ligada e o fármaco, nesse caso, o fármaco na forma ligada e fármaco livre atingem o equilíbrio. Mas apenas o fármaco livre exerce o efeito biológico. Por quê? Apenas o fármaco que está livre, não ligado à proteína, vai conseguir sair dos capilares e chegar às células e tecidos alvos para exercer o seu efeito biológico, o seu efeito no organismo, ou seja, seu efeito farmacológico, que vai alterar uma função, como a gente já viu, alterar uma função fisiológica já existente. Então, o fármaco ligado, ele permanece dentro do vaso, não sendo metabolizado ou excretado. Sendo assim, ele vai permanecer recirculando até que ele se desligue dessa proteína para ser eliminada ou ele seja eliminado junto com a morte da proteína. O processo de distribuição vai seguir algumas regras básicas, como o processo de absorção, que no processo de distribuição o fármaco também terá que penetrar barreiras biológicas. E aí, a gente tem barreiras anatômicas no nosso organismo que vão impedir ou dificultar a passagem dessas substâncias, desses fármacos, drogas ou outras substâncias. Então, a gente tem a barreira hematoencefálica no cérebro e a barreira placentária, que é chamada de barreira, mas na verdade ela é uma pseudobarreira, mas que dificulta a passagem também de substâncias pela placenta da mãe para o feto. Essas barreiras elas servem para evitar a passagem de substâncias tanto para o sistema nervoso central, como no caso da barreira placentária para o feto. Sendo que drogas ou fármacos lipossolúveis, eles têm uma maior facilidade de penetrar essas barreiras. Daí o risco maior no uso dessas substâncias. Então, um maior cuidado, na verdade, no uso dessas substâncias. No organismo, a gente tem também depósitos de armazenamento, que são os tecidos de armazenamento. O fármaco ele pode ser armazenado nesses reservatórios, e o fármaco armazenado ele encontra-se em equilíbrio como fármaco livre circulante. Então, quem são esses tecidos de armazenamento, esses depósitos de armazenamento? São os tecidos adiposo, pode servir como armazenamento de fármacos, e depois esse fármaco ele recircular no organismo. Da mesma forma, as proteínas plasmáticas servem como depósito de armazenamento. A gente viu que o fármaco ligado à proteína ele não vai sair da circulação para chegar aos tecidos, aos órgãos-alvo. Da mesma forma, o tecido ósseo também pode ser um tecido de armazenamento, depósito de armazenamento de substâncias. Fatores que afetam a distribuição de um fármaco.
a gente tem o coeficiente de partição óleo-água, lipídio-água, que vai influenciar na lipossolubilidade dessa substância. Quanto mais lipossolúvel essa substância, mais ela vai conseguir migrar para os tecidos. O débito cardíaco, a permeabilidade capilar nos tecidos. Quanto maior essa permeabilidade capilar, maior também vai ser a distribuição. Conteúdo de lipídio no tecido. Substâncias lipofílicas, como o nome já diz, elas têm uma predileção por tecido adiposo, tecido lipídico. Então, elas vão ter uma maior afinidade pelo tecido adiposo. E a própria ligação às proteínas plasmáticas e tecidos também vão afetar a distribuição. Quanto maior a capacidade de um fármaco se ligar a uma proteína plasmática, menor vai ser a sua distribuição. Na distribuição, a gente tem a chamada distribuição clínica, que segue o modelo de 1, 2 ou vários compartimentos. O modelo de um compartimento, ele diz que a distribuição do fármaco ela vai ser considerada uniforme e pressupõe-se que ocorra rapidamente em comparação com a absorção e eliminação. Então, o fármaco é absorvido, rapidamente distribuído, em seguida vai ser eliminado. O volume aparente de distribuição, o VD, é uma estimativa quantitativa da localização do fármaco. E aí a gente tem aqui o VD, um conceito muito importante também em farmacocinética, que é o volume de distribuição, volume aparente de distribuição. No modelo de um compartimento, o VD pode ser determinado através da medida de nível plasmático do fármaco, ou seja, o VD, que é o volume de distribuição, vai ser a quantidade total de fármaco no organismo dividido pela concentração do fármaco no plasma, que chegou ao plasma. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um VD vai ser igual à quantidade de fármaco que chegou no organismo. Vamos supor que a gente tem 100 mg que foi injetado, que foi administrado no organismo, dividido pela concentração do fármaco que chegou efetivamente ao plasma, que chegou na corrente sanguínea. Então, suponha-se que a gente tem 50 mg do fármaco presente ainda na corrente sanguínea. O volume aparente de distribuição vai ser igual a 100 dividido por 50, 2, né? Então, se esse volume de distribuição fosse maior, significaria que quando eu tenho um maior volume de distribuição, a gente tem uma maior lipofilicidade da substância, ou seja, mais lipofílico vai ser a substância. Ou ainda, a gente pode atribuir um VD alto, um volume de distribuição alto, a uma existência de muitos receptores para aquele fármaco. Então, aquele fármaco migrou e se ligou a vários receptores. Então, vamos voltar só nessa imagem para vocês entenderem melhor. O volume de distribuição, ele é calculado de acordo com a concentração do fármaco que chegou efetivamente à corrente sanguínea e o que foi realmente administrado. Então, eu tenho... Deixa eu voltar aqui para o modo de apresentação que fica melhor. Então, o VD, volume de distribuição, vai ser igual à quantidade de fármaco que foi administrado, foi tudo que chegou no organismo, independente por qual seja a sua via de administração, dividido pela concentração do fármaco na corrente sanguínea. Então, depois que o fármaco migrou para os tecidos, foi distribuído para os tecidos, quanto que ficou aqui na corrente sanguínea? Quanto do fármaco ficou aqui preso na corrente sanguínea? Então, o volume de distribuição, ele mede isso. Vamos voltar aqui para a gente calcular. Faz de conta que eu estou indo no quadro. Então, vamos supor que os mesmos 100 mg foram administrados a um animal, mas só ficou na corrente sanguínea 10 mg. Nesse caso, o VD vai ser de 100 dividido por 10, 10. Então, esse VD de 10 é maior do que o VD de 2.
significa que provavelmente essa substância ela é mais lipofílica, mais lipossolúvel. Ela conseguiu mais facilmente sair da corrente sanguínea e ser distribuída nos tecidos. Ou seja, o volume de distribuição dessa substância foi maior do que dessa substância A. Ou pode-se atribuir também um VD mais alto a uma maior quantidade de receptores para aquela substância, para aquele fármaco. Então, o volume de distribuição é calculado dessa forma. Então, a quantidade total do fármaco no organismo dividido pela concentração de fármaco no plasma determina o volume do fármaco que foi distribuído para os tecidos. O valor elevado desse volume de distribuição representa uma alta lipossolubilidade da substância ou a existência de muitos receptores para aquele fármaco. Então, quanto maior o VD, significa que mais fármaco foi distribuído para os tecidos. Entenderam? Outro conceito interessante na farmacocinética é a depuração. Depuração, a gente chama também, tem um termo que determina a depuração corporal, que é o clearance plasmático. Vou tentar escrever aqui. É o clearance plasmático, ou depuração corporal. Refere-se à remoção eficaz de um fármaco do sangue ou do plasma numa unidade específica de tempo. Ou seja, é a capacidade do organismo de remover aquela substância, de eliminar aquela substância. A depuração está relacionada com o VD e com o tempo necessário para que a concentração plasmática ou a quantidade de um fármaco no organismo diminua em 50%. Ou seja, significa que o termo depuração ele vai estar diretamente relacionado à quantidade do fármaco que foi distribuído para os tecidos e ao tempo necessário para que aquela concentração plasmática inicial diminua 50%. E aí, esse tempo é chamado de meia-vida do fármaco, é o tempo de meia-vida do fármaco. Então, é esse tempo de meia-vida que vai determinar, por exemplo, o intervalo de administração dos fármacos, a frequência de administração. Se é CID, BID, TID, 1, 2, 3, 4 vezes por dia. Porque a frequência de administração, do intervalo de administração dos fármacos, é calculado de acordo com o seu tempo de meia-vida, para que a gente nunca tenha a cada nova tomada daquela substância, aquela nova administração do fármaco, a gente nunca chegue a concentrações abaixo de 50% do fármaco, para que seja sempre eficaz. E aí a gente tem o modelo de distribuição de 2 compartimentos, que é o mais utilizado. O modelo de 2 compartimentos, na verdade, ele obedece uma sequência de acordo com a perfusão dos órgãos. Então, a gente tem o compartimento central, ou compartimento principal, que é aquele compartimento onde a gente tem um volume plasmático e líquido extracelular de órgãos muito perfundidos, como cérebro, coração, pulmão, fígado, são os órgãos mais perfundidos. E o compartimento periférico, que corresponde aos tecidos de menor perfusão. A gente tem tecido ósseo, tecido muscular, que tem uma menor perfusão em relação ao compartimento central. O modelo de 2 compartimentos é utilizado principalmente para fármacos que são administrados pela via intravenosa, porque pode descrever mais adequadamente a distribuição e a eliminação desses fármacos. Você tem como prever, não de um modo geral, mas de acordo com a perfusão de cada compartimento. Então, o compartimento mais perfundido, ele vai, consequentemente, ter uma maior concentração daquele fármaco que foi administrado pela via intravenosa, do que compartimentos que são menos perfundidos, tecidos que são menos perfundidos. Então, perfundido, quando eu falo perfundido, significa que tem uma maior perfusão sanguínea. Então, compartimentos que tenham uma maior perfusão sanguínea, uma maior circulação sanguínea, como cérebro, coração, fígado, eles, teoricamente, seguindo o modelo de 2 compartimentos, eles teriam uma maior distribuição dos fármacos, principalmente aqueles que são administrados pela via intravenosa.
E em seguida a gente teria a distribuição do fármaco pelos compartimentos menos perfundidos, com menor fluxo sanguíneo. Já o modelo de múltiplos compartimentos é mais utilizado para fármacos que são armazenados em reservatórios corporais, ou aqueles depósitos que a gente viu, como tecido ósseo, tecido adiposo e proteínas plasmáticas. Também para fármacos com mecanismos extensos de metabolismo e eliminação, e quando as diferenças de concentração do fármaco no sangue e no líquido extracelular são significativas. Então, significa que a gente tem vários compartimentos que estão interferindo na concentração do fármaco na corrente sanguínea ou fora dela, no leque, no espaço entre as células, no líquido extracelular. E agora a gente tem um conceito importantíssimo também. Então, a gente já falou de vários conceitos aqui: volume de distribuição, tempo de meia-vida e agora a biodisponibilidade. A biodisponibilidade, ela é representada pela fração intacta de uma droga administrada que atinge a circulação sanguínea para um efeito biológico. Ou seja, depois que o fármaco é administrado, quanto dele vai estar realmente biodisponível? Será assim, quando eu faço a administração de um comprimido com 100 mg da substância do princípio ativo, realmente aquelas 100 mg vão estar disponíveis para ser distribuído pelos tecidos? Ou parte dessa substância se perde? Então, a única via de administração onde a gente tem uma biodisponibilidade de 100% é a administração endovenosa, onde toda aquela substância, todo aquele fármaco vai ser administrado diretamente na corrente sanguínea, estando ali biodisponível. As outras vias de administração, elas podem sofrer perdas. Então, no processo de absorção, principalmente pela via oral, onde a gente tem um efeito de primeira passagem, então a substância passa primeiro pelo fígado e volta para chegar na circulação sanguínea, a gente tem perdas. Então, nem sempre 100% do que foi administrado vai chegar efetivamente à circulação sanguínea em outras vias de administração que não seja a via intravenosa. Então, nesse caso, a biodisponibilidade do fármaco, quando administrado pela via oral, é bem menor do que a biodisponibilidade do fármaco quando administrado, por exemplo, pela via intramuscular. A via sublingual tem uma maior biodisponibilidade do que a via oral, porque não passa pelo metabolismo de primeira passagem. E a via endovenosa, ela tem uma biodisponibilidade de 100%. 100% do fármaco que é administrado chega diretamente na corrente sanguínea. Então, de acordo com a FDA, biodisponibilidade é referente à velocidade e à quantidade a qual o ingrediente ativo de uma droga, o fármaco, é absorvida a partir de um produto farmacêutico para estar disponível no seu sítio de ação. Então, é importante também, a biodisponibilidade, é importante também a gente levar em consideração a forma farmacêutica. Por quê? Lembra que a gente falou que a gente não pode triturar um comprimido para administrar para o animal, porque parte daquela substância vai se perder, não vai chegar ao seu local de absorção. E isso reduz efetivamente a biodisponibilidade, que é a quantidade do fármaco ativo que vai realmente chegar na circulação para exercer o seu efeito. Então, as formas farmacêuticas, a escolha da melhor forma farmacêutica e via de administração é importante também para a biodisponibilidade daquele fármaco. Então, a biodisponibilidade sistêmica é a fração da droga na circulação sanguínea, na sua forma inalterada após sua administração. Por isso que ela, na via endovenosa, na via intravenosa, ela é de 100%. É a quantidade de droga disponível para ser utilizada pelo organismo para exercer o seu efeito, e aí a gente vai ver como que uma droga exerce seu efeito na próxima aula de farmacodinâmica. E a biodisponibilidade sistêmica também indica a velocidade com que a droga atinge a circulação sanguínea, que também na via endovenosa ela é bem maior do que nas outras vias, porque já chega diretamente na circulação. A biodisponibilidade comparativa, ela é referida como a bioequivalência de substâncias. Então, fármacos com a mesma quantidade da droga
podem não ser bioequivalentes nas mesmas formulações ou em formulações diferentes. E fármacos não bioequivalentes podem gerar ineficácia terapêutica ou até mesmo toxicidade. E aí, quando eu falo de bioequivalência, eu tenho como explicar melhor a diferença, por exemplo, de um medicamento de referência e um medicamento genérico. Por que que um medicamento genérico ele pode ser utilizado de forma segura? Porque ele tem a mesma bioequivalência de um medicamento de referência. Diferente de um similar. Um medicamento similar, ele não tem a mesma bioequivalência. Ele tem que ter a mesma área sobre a curva. A gente vai já ver o que é área sobre a curva. Mas não necessariamente ele tem que ter a mesma bioequivalência. Então, fármacos que a mesma quantidade do princípio ativo, na mesma ou em diferentes formulações, eles podem não ser bioequivalentes. E fármacos que não são bioequivalentes, como é o caso dos similares, eles podem gerar uma ineficácia terapêutica ou uma toxicidade. Eles podem ter um efeito maior em menor tempo, ou eles podem ter um efeito menor e um maior tempo de meia-vida. Então, o fármaco, o esquema de biodisponibilidade. Um fármaco, quando é administrado pela via oral, ele vai, na solução do trato gastrointestinal, ser absorvido. Ele vai passar por um metabolismo de primeira passagem, que é a circulação enterohepática. Vai chegar no fígado. Depois que ele chega no fígado, ele vai se tornar biodisponível para alcançar a circulação geral e só depois chegar ao seu local de ação. Então, esse é o metabolismo de primeira passagem, o efeito de primeira passagem de fármacos que são administrados pela via oral. Significa que fármacos que são administrados pela via oral, eles demoram mais tempo para exercer o seu efeito, para chegar no seu local de ação, porque eles ainda precisam passar pela circulação enterohepática, chegar ao fígado, e só depois estar disponível na circulação geral para alcançar o seu local de ação. Diferente, por exemplo, de fármacos que vão chegar diretamente na circulação geral, após ser administrados, como é o caso da administração intravenosa. Fármacos que são administrados pela via sublingual têm uma ação mais rápida. Por quê? A administração pela via sublingual vai passar diretamente, o fármaco vai atravessar apenas a barreira biológica, a membrana celular abaixo da língua e já vai chegar na circulação sublingual. Aquela circulação sublingual já vai levar para a circulação geral e vai chegar ao seu local de ação. Então, tem uma ação mais rápida. Então, fatores que podem influenciar a biodisponibilidade de uma substância. Características relacionadas à droga. A droga ela pode ser inativada antes da absorção no trato gastrointestinal, ou ela pode ter uma absorção incompleta. Outro fator que pode interferir na biodisponibilidade é uma biotransformação diretamente na parede intestinal. Então, o principal órgão de biotransformação é o fígado, mas existem algumas substâncias que podem ser biotransformadas em outros órgãos, inclusive na parede intestinal. Se essa substância for biotransformada na parede intestinal antes de ser absorvida, ela vai ser eliminada antes de exercer o seu efeito. E a biodisponibilidade também é influenciada pela biotransformação no próprio fígado, a biotransformação hepática. E aí é o efeito de primeira passagem que ocorre em fármacos que são administrados pela via oral, que foi isso que a gente viu agora há pouco. Fatores também que podem influenciar na biodisponibilidade. Natureza da formulação da droga, e aí a gente tem tamanho da partícula, pode influenciar na biodisponibilidade. Os recipientes que são utilizados, lembram lá dos adjuvantes, os corretivos. Então, eles também deve ser feito um estudo preliminar antes de um medicamento ser lançado no mercado. Existem vários testes para ver a absorção, a distribuição, tudo isso in vitro. Então, para se escolher os melhores recipientes que não interfiram na absorção da substância. E fármacos que formam sal quando interagem com partículas do organismo. Também pode interferir na biodisponibilidade.
a própria solubilidade da droga, se ela é lipo ou hidrossolúvel, e a instabilidade química daquela substância. Quanto mais instável a substância, menor a sua biodisponibilidade. E a biodisponibilidade também pode ser influenciada por características do paciente. Por exemplo, tempo de esvaziamento gástrico, quando a droga é administrada pela via oral. Quanto maior o tempo de esvaziamento gástrico, mais tempo aquela substância vai permanecer no estômago, podendo ser melhor absorvida. O pH do trato gastrointestinal é importante também para determinar a lipossolubilidade daquela droga. A mobilidade no trato gastrointestinal, a perfusão sanguínea, quanto maior a perfusão sanguínea, melhor a absorção e melhor a biodisponibilidade. A presença de lactobacilos, de bactérias da flora do trato gastrointestinal também pode interferir na absorção e na biodisponibilidade de substâncias. Existem patologias que geram uma má absorção, são os estados de má absorção que vão dificultar a absorção de substâncias. A função hepática e renal do paciente também, quanto mais comprometidas as funções hepática e renal do paciente, menor vai ser a disponibilidade daquela substância. E o próprio genótipo do paciente, porque a gente vai ver que existem substâncias no organismo que são acetiladoras, que vão facilitar a eliminação da substância, e aí diminui então a sua biodisponibilidade. A interação com outras substâncias também vai interferir na biodisponibilidade, então interação com alimentos ou até com outras drogas. Por exemplo, você precisa tomar um fármaco com aspirina, por exemplo, que é ácida, mas logo antes de tomar a aspirina você estava sentindo um incômodo, uma azia, e você tomou um Eno, um Sonrisal. O Sonrisal, ele vai tornar o estômago mais básico, vai basificar, vai aumentar o pH. E a aspirina é melhor absorvida em pH ácido. Então, você vai reduzir a absorção da aspirina pelo uso de uma outra substância. E aí, para a gente avaliar a biodisponibilidade, a gente tem alguns parâmetros. Esses parâmetros eles são utilizados também para os testes de bioequivalência. Então, pico de concentração máxima, que é a concentração máxima do fármaco, que o fármaco atinge na circulação sanguínea, que é o Cmax. Tempo máximo para aquela substância, tempo para aquela substância atingir a concentração máxima, o pico máximo, que é o Tmax. E a AUC, que é a área under curve, área sob a curva, que representa a quantidade de droga que entra na circulação. São os parâmetros utilizados para calcular a biodisponibilidade e a bioequivalência de substâncias. Então, eu tenho aqui um gráfico que representa a concentração sérica desse fármaco em relação ao tempo. Então, concentração sérica. Sérica vem de quê? De soro. É a concentração do fármaco que alcança a corrente sanguínea do paciente. Então, a maior concentração foi atingida aqui. Então, eu tenho aqui a Cmax. Esse é o valor de Cmax. Essa concentração X aqui. E qual foi o tempo que ele levou para alcançar essa concentração? Bom, vamos supor que foram de 3 horas. Então, 3 horas foi o tempo para alcançar a concentração máxima da substância na corrente sanguínea. Em seguida, a gente tem o processo de distribuição, ação, biotransformação e eliminação, que a gente chama de depuração ou clearance plasmático, que é a eliminação daquela substância do organismo. Então, esses valores vão decaindo. E tudo isso aqui, se eu calcular o valor dessa área aqui, eu tenho a área sob a curva, que representa a concentração da substância no organismo, no sangue do paciente. A concentração sanguínea, que é a área sobre a curva. A concentração da droga que chega na circulação, a quantidade total. Essa área aqui representa a quantidade total da droga que chega na corrente sanguínea do paciente. Então, em testes de biodisponibilidade, de bioequivalência, a gente tem que levar em conta todos esses fatores. Então, eu tenho aqui 3 formulações para um mesmo fármaco e dose. Então, eu tenho o mesmo fármaco na mesma dose com 3 formulações diferentes, 3 laboratórios diferentes. Eu tenho um Cmax diferente para a formulação A,
um Cmax diferente para a formulação B e um Cmax diferente para a formulação C. A área sobre a curva dessas 3 formulações também é diferente. Então, essas formulações, apesar de serem para o mesmo fármaco numa mesma dose, elas não são bioequivalentes, elas não têm a mesma biodisponibilidade. Então, eu tenho um efeito maior na formulação A e esse efeito decai. Eu tenho um efeito mais consistente na formulação B, mas em compensação menor que na formulação A. E eu tenho um efeito ineficaz na formulação C. Então, se a gente levar em consideração ineficácia e toxicidade, vamos supor que a formulação B, o fármaco seria eficaz, na formulação C seria ineficaz e na formulação A poderia causar uma toxicidade. Poderia ser tóxico. Então, lembre-se, o mesmo fármaco na mesma dose, com diferentes formulações. Aqui a gente tem a comparação dos parâmetros de biodisponibilidade em diferentes formulações do mesmo fármaco na mesma dose quando administrado pela via oral. Então, a gente tem aqui a concentração sérica, concentração do fármaco no sangue, em relação ao tempo, após a administração. Então, a formulação A, a concentração máxima é de 6, alguma coisa, então é bem maior do que a concentração máxima da formulação B. Mas eles têm uma área sobre a curva semelhante. Então, a área sobre a curva da formulação A é de 35,3 e a área sobre a curva da formulação B de 35,1. Nesse caso, pelos testes da Anvisa, essas duas formulações elas podem ser consideradas como tendo a mesma biodisponibilidade, porque tem a mesma área sobre a curva. Mas elas não são bioequivalentes. É isso que acontece no caso dos medicamentos similares. Então, um medicamento, para que ele seja considerado genérico e tenha a mesma eficácia, a mesma segurança do medicamento de referência, ele tem que ter a mesma bioequivalência. Ou seja, ele tem que ter a mesma Cmax, o mesmo Tmax e a mesma área sobre a curva, para que ele seja considerado genérico. Quando esse medicamento ele tem apenas a mesma área sobre a curva, ele é chamado de similar. Então, por exemplo, um medicamento de referência é o Tilenol. Qual é o princípio ativo do Tilenol? É o paracetamol. O paracetamol é o princípio ativo do Tilenol. Mas para que todo medicamento genérico, ele tem que ter o nome do princípio ativo. Então, todo medicamento genérico tem a denominação do princípio ativo do fármaco, do medicamento. Então, o genérico do Tilenol é o paracetamol. Eles são bioequivalentes. Mas aí a gente tem os Tiledor, Tilenar, que são os similares. Então, os similares, eles têm essa característica aqui. Eles têm que ter a mesma área sobre a curva, mas eles não necessariamente têm os mesmos parâmetros de biodisponibilidade. Tmax, Cmax. E isso pode interferir, por exemplo, na ineficácia da formulação. Então, se eu tenho aqui, vamos supor que esse é um medicamento similar e esse é um medicamento de referência. Esse é um medicamento de referência e esse aqui é o medicamento similar. Deixa eu apagar que eu já risquei tudo. Então, o de referência, ele tem uma ação mais rápida, mais eficaz, depois ele decai. Por isso que ele deve ser administrado, por exemplo, a cada 4 a 6 horas, para evitar que essa concentração sanguínea decaia. E aí, você utiliza um medicamento similar, que é mais barato. Você vai ter um pico máximo bem menor do que o pico do medicamento de referência e a administração vai ser também a cada 4 a 6 horas, para evitar que essa concentração decaia. Mas olha só a diferença. Você vai ter sempre uma quantidade menor do princípio ativo na circulação sanguínea, porque eles não têm a mesma bioequivalência. Então, às vezes, o fármaco tem
parâmetros semelhantes de biodisponibilidade. Então, são semelhantes o Cmax, o Tmax, é o mesmo Tmax, Cmax semelhantes, mas a área sobre a curva não é. Significa que a quantidade do fármaco no organismo vai ser diferente. Então, da formulação B vai ser menor do que da formulação A. Então, eles não são considerados bioequivalentes. Para que um fármaco seja considerado bioequivalente, ele tem que ter a mesma área sobre a curva. E aí, quando ele tem a mesma área sobre a curva e os mesmos parâmetros, Cmax, Tmax, ele é chamado de bioequivalente. É o caso dos genéricos. Medicamentos genéricos, eles têm que ter os mesmos parâmetros de biodisponibilidade de um medicamento de referência. Vamos parar um pouquinho aqui para dar uma descansada. Eu volto já. Se eu conseguir voltar. Então, voltando, a biotransformação dos fármacos. Biotransformação é a terceira fase da farmacocinética e é um processo que ocorre basicamente no fígado. Por isso que eu falo sempre que é importante a gente avaliar a clínica do animal também, para poder fazer uma prescrição medicamentosa. Porque a maioria dos fármacos são biotransformados no fígado. E se o animal tem qualquer problema hepático, ele vai ter dificuldade também na biotransformação desses fármacos. E ao invés desses fármacos serem eliminados, eles vão continuar recirculando no organismo, podendo ser tóxicos ou até causar a morte do animal. O mesmo acontece também em animais bastante jovens ou animais idosos, que têm as funções hepáticas comprometidas. Não sei se o Leonildo está aí, mas ele deve saber se é pato ou é pata, né, Leonildo? Não perca a oportunidade. Então, o processo de alteração química dos fármacos no organismo é chamado de biotransformação. Então, é todo o processo de alteração química desses fármacos que vão facilitar ou a sua excreção ou a sua ativação. A gente já vai ver isso. Então, eu tenho fármacos que são administrados na forma de droga, são os mais comuns, que já são administrados na forma da droga ativa. Mas alguns fármacos são administrados na forma de prodroga, ou profármaco. Ou seja, eles não estão ativados no momento da administração. Eles precisam passar por um processo de metabolização hepática no fígado para ser ativado. Aí eles passam pelo fígado, são ativados em droga. A droga ativa chega ao seu local de ação, exerce seu efeito, em seguida é novamente biotransformada para ser excretada. Quando o fármaco é administrado na forma de droga ativa, ela vai exercer o seu efeito no organismo, em seguida vai ser inativada pelo processo de biotransformação e ser, então, excretada. Como que ocorre esse processo, então, de biotransformação hepática? Primeiro, o principal órgão de biotransformação é o fígado, mas também a gente pode ter metabolização nos pulmões, nos rins, nas adrenais ou em alguns outros tecidos do organismo. Muitos fármacos, a maioria dos fármacos, eles são caracterizados, como a gente já viu, em bases ou ácidos fracos. Então, eles são lipossolúveis e, por isso, eles não são rapidamente eliminados, porque se eles são lipossolúveis, eles atravessam facilmente as barreiras. Então, eles atravessam facilmente as membranas celulares e são reabsorvidos para a circulação sanguínea. Por isso, eles devem ser conjugados ou metabolizados a compostos mais polares e menos lipossolúveis para serem excretados. Então, qual é a principal função da biotransformação? Tornar o fármaco, aquela substância, mais hidrossolúvel, mais polar, mais hidrossolúvel, deixando assim mais hidrossolúvel, tornando ele assim mais fácil de ser excretado. E quais são as reações químicas, as reações bioquímicas que vão fazer com que essa substância se torne mais hidrossolúvel, mais polar? A gente tem na biotransformação as reações de fase 1 e reações de fase 2. As reações de fase 1 vão alterar a reatividade química do fármaco.
aumentando a sua solubilidade em meio aquoso. E aí a gente tem as 3 principais reações que ocorrem na fase 1, que é a oxidação, redução e hidrólise. Só um instante. Então, as reações de fase 2 são aquelas que aumentam ainda mais a solubilidade em meio aquoso, ou seja, a hidrossolubilidade, e que vão efetivamente promover a eliminação. E aí a gente tem a reação de conjugação, que é a principal reação de fase 2. Então, reações de fase 1, oxidação, redução, hidrólise. Reações de fase 2, conjugação. A oxidação microssomal é a principal reação que vai ocorrer para aumentar a hidrossolubilidade de uma substância. Ela vai ocorrer no retículo endoplasmático liso das células de muitos órgãos, e o principal dele, como eu já falei, é o fígado. E no retículo endoplasmático liso das células hepáticas, a gente tem enzimas que são associadas à membrana, que são responsáveis pela oxidação dos fármacos. São enzimas microssomais hepáticas, por isso que a gente chama de reação microssomal, do sistema microssomal, porque está dentro dos microssomos hepáticos. Dentre essas enzimas microssomais, a gente tem a principal delas, as enzimas do complexo citocromo P450. As enzimas do complexo citocromo P450 são as principais enzimas microssomais que vão promover as reações de fase 1 da biotransformação hepática. Então, elas estão dentro dos microssomos hepáticos do retículo endoplasmático liso. Então, vários fármacos e substâncias ambientais podem induzir ou inibir o sistema enzimático microssomal. E aí a gente chama de inibidores enzimáticos quando essas substâncias inibem o sistema enzimático microssomal. E a gente chama de indutores enzimáticos quando ocorre uma indução desse sistema microssomal. No caso dos inibidores, eles vão inibir a biotransformação. Se eles vão inibir a biotransformação, eles vão fazer o quê? Aumentar ou diminuir a excreção. Então, se eu tenho o processo de biotransformação sendo essencial para a excreção, se esse processo de biotransformação for inibido, a excreção também vai ser inibida. Então, eu vou ter o fármaco recirculando no organismo, eu vou ter um aumento da ação desse fármaco no organismo, podendo esse aumento ser tóxico, esse aumento da função do no fármaco no organismo ser tóxico. Então, os inibidores enzimáticos, eles vão reduzir a eliminação e a biotransformação dos fármacos. Dentre eles, a gente tem os inseticidas organofosforados, tetracloreto de carbono, próprio ozônio e monóxido de carbono, cimetidina e omeprazol também são protetores de mucosa, mas que podem funcionar como inibidores enzimáticos. Então, eles vão potencializar a ação de outros fármacos. Já os indutores enzimáticos são aqueles que vão aumentar o processo de biotransformação. Vão fazer com que os fármacos sejam biotransformados mais rápidos, consequentemente, sejam excretados mais rápidos. Então, se eles forem excretados mais rápido, eles vão ter um efeito reduzido. O efeito biológico, o efeito farmacológico daquela substância vai ser reduzido. Dentre os indutores enzimáticos, a gente tem os barbitúricos, fenitoína, hidrocarbonetos, a gente vai ver esses fármacos depois, hidrocarbonetos halogenados, e a gente tem um que era bastante utilizado como inseticida, o DDT, a nicotina, presente no cigarro, e aí um conhecido de vocês, o álcool, o etanol. O etanol, quando ele é ingerido, principalmente de forma crônica, ele vai funcionar como indutor enzimático. E aí, por que às vezes você vai tomar, você sai com seus amigos, aí o pessoal pergunta, você não vai tomar cerveja? Não posso tomar cerveja, por quê? Porque eu estou tomando antibiótico. Qual é a relação da cerveja, do álcool, com o antibiótico? Então, o álcool, como dizem popularmente, né? Popularmente dizem que o álcool, ele diminui o efeito do antibiótico, né? Ele vai quebrar o efeito do antibiótico.
E isso é verdade, porque na verdade o etanol, ele sendo um indutor enzimático, se você estiver tomando qualquer outro fármaco que faça uma interação medicamentosa com o álcool, que tem a mesma via de biotransformação, ele vai induzir essas enzimas microsomais hepáticas para que aquele, vamos supor, o antibiótico que você está tomando, ele seja biotransformado e excretado mais rápido. Então, vai cortar o efeito do antibiótico, vai reduzir o efeito do antibiótico, porque o antibiótico vai ser biotransformado e excretado mais rápido do que o necessário para causar o seu efeito farmacológico eficaz. Por isso que a gente tem substâncias que são inibidoras, substâncias que são indutoras enzimáticas. Cuidado com as inibidoras, porque elas podem causar um efeito tóxico dos fármacos, porque eles vão permanecer mais tempo no organismo. E as indutoras, substâncias indutoras enzimáticas, vão fazer com que o fármaco seja excretado mais rápido, diminuindo a eficácia desse fármaco. A conjugação é uma reação de fase 2 e refere-se ao acoplamento de um fármaco ou do seu metabólito com o substrato endógeno. Então, o conjugado é sempre uma substância polar que é facilmente excretada. E aí a gente tem a principal função da biotransformação, que é justamente essa: tornar o fármaco uma substância polar, uma substância hidrossolúvel, que seja melhor excretada. Tipos de substratos endógenos que podem ser conjugados. Então, sulfato inorgânico, grupo metil, sulfato inorgânico, de novo, né? Ácido acético, aminoácidos e carboidratos podem ser utilizados como substratos endógenos para formar reações de conjugação e tornar o fármaco uma substância mais polar. A principal reação de conjugação no processo de biotransformação hepática é a conjugação com o ácido glicurônico. Essa é a principal reação mais comum e ela vai ocorrer tanto com fenóis, com álcools, como ácidos carboxílicos. Então, ela é bem comum e é a mais presente, a principal reação de conjugação para o processo de biotransformação hepática. A enzima que promove essa conjugação com o ácido glicurônico é a glicuroniltransferase. Essa enzima é muito importante para a biotransformação de substâncias de fármacos, para que eles possam ser excretados e eliminados. E algumas espécies têm deficiência nessa enzima. Então, a gente tem, por exemplo, os felinos. Felinos, eles têm deficiência nessa enzima glicuroniltransferase. Por isso que alguns fármacos que dependem exclusivamente da reação de conjugação com ácido glicurônico para serem excretados, eles podem ser tóxicos para felinos, como é o caso do paracetamol. Então, em geral, os glicuronídeos, que são as substâncias formadas pela conjugação com o ácido glicurônico, são inativos e rapidamente excretados, ou na urina ou na bile. Esses glicuronídeos eliminados na bile podem ser hidrolisados por beta-glicuronidases intestinais ou bacterianas, podendo ocorrer reabsorção do fármaco livre, e a gente tem uma recirculação heterohepática. Nessa recirculação enterohepática, a gente pode ter um prolongamento acentuado da eliminação do fármaco. Então, se essa substância for novamente reabsorvida, ela vai recircular no organismo, prolongando o seu tempo de ação e aumentando também o período de eliminação. Então, esse é o ciclo enterohepático. O ciclo enterohepático ele ocorre principalmente em substâncias que são administradas pela via oral. Chegam no trato gastrointestinal, substâncias que são lipofílicas. Como que deve ocorrer a eliminação da substância lipofílica? Ela deve chegar no fígado. Lá no fígado vão ocorrer as reações de fase 1, de fase 2, tornando essa substância lipofílica em uma droga, um conjugado que é hidrofílico. Esse conjugado hidrofílico, que é esse que tem a bolinha azul em volta, ele vai ser excretado pelos rins. Então, substâncias hidrofílicas vão ser eliminadas. E substâncias que são lipofílicas, que é essa que não tem o azulzinho em volta, vai ser reabsorvido. Se for reabsorvido, vai novamente passar pela circulação enterohepática. Então, essa recirculação enterohepática, ela vai prolongar a eliminação do fármaco. Vai demorar mais para que o fármaco seja eliminado. Fatores que interferem na biotransformação. Dentre os fatores genéticos, a gente tem que alguns
fármacos, né, o metabolismo de alguns fármacos é geneticamente controlado, principalmente porque algumas pessoas, alguns animais, eles podem ter mais indutores ou acetiladores que vão alterar o processo de biotransformação hepática. Propriedades químicas do fármaco. Certos fármacos são capazes de estimular ou inibir o metabolismo de outros fármacos. Então, por isso que nas bulas dos medicamentos a gente sempre vê as interações medicamentosas. Alguns fármacos podem acentuar a ação de outros, mas também podem inibir o seu efeito. Via de administração também interfere na biotransformação. A via oral pode resultar no extenso metabolismo hepático de alguns fármacos. Por quê? Pela via oral, a gente viu que a gente tem o efeito de primeira passagem. Então, você vai ter primeiro uma biotransformação, depois uma nova biotransformação, e isso aumenta mais ainda o tempo para que ocorra o efeito farmacológico, né, o efeito biológico daquele fármaco. A dieta, então a inanição pode causar depressão das reservas de glicina e alterar o mecanismo de conjugação com a glicina. Então, a própria inanição pode alterar o processo de biotransformação. Então, a própria inanição pode ser um fator de toxicidade para os medicamentos. A posologia, então doses tóxicas podem provocar depressão das enzimas necessárias para as reações de detoxificação. E aí, essas enzimas, então, ao mesmo passo que o fígado tem as enzimas microsomais que vão biotransformar o fármaco para ser excretado, essas enzimas, elas funcionam como no processo também de detoxificação. Então, como que é esse processo de detoxificação? É justamente o processo de acelerar a biotransformação para que aquele fármaco seja mais rapidamente excretado. Porque enquanto ele estiver na circulação sanguínea, ele vai estar exercendo seus efeitos tóxicos. A idade também é um fator que interfere, porque o fígado ele é incapaz de detoxificar fármacos, principalmente fármacos como clorofenicol, paracetamol, tanto em recém-nascidos quanto em idosos. Então, geralmente, a idade adulta é a melhor fase de melhor ação desse órgão, do fígado. Hormônios masculinos podem induzir o metabolismo e os hormônios femininos inibir o metabolismo de alguns fármacos. Então, por isso também que deve-se tomar cuidado com o uso associado de anticoncepcionais e alguns antibióticos, porque os anticoncepcionais contêm hormônio feminino que podem inibir a ação de antibióticos. Doença, a presença de hepatopatia diminui a capacidade de metabolizar os fármacos e a doença renal diminui a excreção de fármacos. Então, animais hepatopatas e animais nefropatas deve-se tomar um cuidado extra ao fazer a prescrição de medicamentos, porque eles têm dificuldade tanto na biotransformação quanto na excreção desses fármacos, o que pode tornar o fármaco tóxico e piorar ainda mais a doença do animal. Diferença entre espécies. E aí, a principal dentre as espécies domésticas são os felinos, que têm maior dificuldade na biotransformação por conta de ausência de algumas enzimas microsomais, da enzima de conjugação, que é a glicoroniltransferase. E o ritmo circadiano também pode interferir na biotransformação. Por exemplo, em ratos e camundongos, o metabolismo de alguns fármacos vai seguir sempre o ritmo diurno. E isso também é muito comum em seres humanos. Por isso que dificilmente prescreve-se medicamentos para que sejam tomados durante a noite, porque o metabolismo ele vai ser mais intenso durante o dia. Agora a gente vai passar para a última fase da farmacocinética, que é a fase de excreção. Como eu falei para vocês, alguns autores consideram a fase 3 e a fase 4, né, biotransformação e excreção, como uma única fase, que é a eliminação, uma vez que a gente precisa da biotransformação para que o fármaco seja eliminado. Mas eu gosto de colocar separado porque alguns fármacos, quando administrados na forma de prodroga, eles também vão precisar da biotransformação para serem ativados. Então, não necessariamente apenas para serem eliminados. Então, a excreção refere-se ao processo pelo qual um fármaco ou um metabólito é eliminado do organismo. Então, o metabólito é qualquer fração daquele fármaco que foi metabolizado e ele pode ser ativo ou inativo. Quando ele é ativo, ele permanece recirculando no organismo, exercendo seus efeitos.
Quando ele é inativado pelo fígado, ele é excretado e eliminado do organismo. Então, o rim é o mais importante órgão de excreção, mas também os fármacos podem ser excretados pelo trato biliar nas fezes. Então, o trato biliar e as fezes constituem importantes vias de excreção de alguns fármacos que são também metabolizados no fígado. Também podem ser excretados no ar expirado, então na própria respiração. Na expiração, a gente pode ter eliminação de substâncias do organismo. Nas secreções, como suor, saliva, lágrimas e leite, principalmente quando esses fármacos são lipossolúveis, eles passam mais facilmente por essas secreções. E aí, voltando lá ao que a gente falou na aula passada, a importância da excreção pelo leite, principalmente em animais de produção ou animais lactantes. Então, para que não passe para o bebê ou em animais de produção, para que esse leite consumido ele não contenha metabólitos de fármacos que foram administrados ao animal, principalmente antibióticos. Então, a excreção, ela é feita principalmente, o principal órgão excretor são os rins. Então, a excreção do fármaco é feita principalmente através da urina. E aí, na excreção através da urina, a gente vai ter os processos que ocorrem na formação da urina, é claro, filtração glomerular, secreção tubular ativa, e a gente pode ter também uma reabsorção tubular passiva. Então, na filtração glomerular, os compostos hidrossolúveis e polares são incapazes de sofrer difusão retrógrada da circulação e são excretados, a não ser que exista algum transporte específico para sua reabsorção. Mas, via de regra, compostos hidrossolúveis e polares são excretados. Por isso que a biotransformação é importante para o processo de excreção, porque a biotransformação torna a substância mais polar e mais hidrossolúvel, mais fácil de ser excretada. Na secreção tubular ativa, ela ocorre no túbulo proximal e pode ocorrer uma secreção de penicilina, quinina ou outras substâncias que serão excretadas também pela urina. Se essa droga permanece lipossolúvel, as chances dela ser reabsorvida são maiores, porque a lipossolubilidade é uma característica que faz com que a substância passe facilmente pelas membranas. Então, no processo de reabsorção, ela pode ser facilmente reabsorvida para a circulação sanguínea e continuar circulando no organismo, não ser excretada. Então, a gente tem aqui o glomérulo, onde ocorre a filtração, o processo de filtração. Então, quando as drogas hidrossolúveis são filtradas, a gente tem aqui, na verdade, um capilar, né? Uma arteríola aferente, a arteríola aferente, a que chega no glomérulo, uma arteríola eferente, a que sai do glomérulo e que vai sempre pareando, que vai sempre junto aos túbulos renais do néfron. Então, aqui as drogas são filtradas. O que é filtrado e hidrossolúvel vai ser facilmente excretado pelo ducto coletor, pelo tubo coletor. Então, substâncias hidrossolúveis e polares são facilmente excretadas. A gente tem o processo também de secreção ativa. Algumas substâncias que não foram filtradas aqui no glomérulo, elas podem ser secretadas pelo sangue aqui no túbulo contorcido distal. Então, elas podem sair da corrente sanguínea e chegar no túbulo contorcido distal no processo de secreção ativa, que envolve transportadores e gasto energético, para serem, então, eliminadas. Substâncias que são lipossolúveis, ao serem filtradas, elas podem ser facilmente reabsorvidas, porque elas vão passar por essa membrana aqui, vocês estão vendo aqui, ó, elas vão passar pela membrana do néfron e chegar até a arteríola eferente. Então, elas vão passar para os vasos sanguíneos que permeiam o néfron e vão voltar para a circulação sistêmica, exercendo novamente seus efeitos nos seus receptores. Então, essa é a grande importância da biotransformação, tornar uma substância lipossolúvel uma substância hidrossolúvel, capaz de ser excretada mais facilmente. Então, se eu tenho, por exemplo, um caso de intoxicação
com uma substância que eu conheço a natureza química dela, eu sei que é um ácido fraco. Ácidos fracos são melhor absorvidos em pH ácido. A urina geralmente tem um pH mais ácido. Então, se essa substância está causando um dano, uma toxicidade ao organismo do animal, e ela é um ácido fraco, ela vai ser, aqui quando ela chegar na urina, a urina estiver ácida, ela vai ser reabsorvida, porque ela vai se tornar lipossolúvel no meio ácido, vai ser reabsorvida para a circulação. Como que eu posso fazer para aumentar a excreção dessa substância? Além de eu aumentar a perfusão por meio de administração de fluidoterapia, eu posso também utilizar basificadores da urina, como bicarbonato. Então, o bicarbonato ele vai tornar essa urina mais básica, e aí, no meio básico, essa substância que é ácida, ela não vai ser absorvida, então ela vai ser excretada. Por isso que é importante a gente conhecer todas essas fases e as interações no percurso que o fármaco faz no organismo, não só para tratar, mas também para evitar intoxicações. Então, em casos, só recapitulando, em casos de drogas hidrofílicas, a gente tem aqui uma absorção via oral, esse fármaco vai chegar no fígado, alcançar a circulação sistêmica e em seguida ele vai ser facilmente excretado. Por quê? Ele é hidrofílico, hidrossolúvel. Fármacos hidrossolúveis, substâncias hidrossolúveis são facilmente excretadas. Em caso de substâncias lipossolúveis ou lipofílicas, eu tenho uma recirculação. Por quê? Quando essa substância chega aos rins, ela é lipofílica, ela é lipossolúvel, ela vai ser facilmente reabsorvida lá no túbulo contorcido proximal. Ela vai ser reabsorvida para a circulação sanguínea e aí, em seguida, ela vai continuar atuando no organismo. Então, essa droga ela não vai conseguir ser excretada. Caso haja alguma falha no processo de biotransformação hepática e essa droga lipofílica ela não se torne uma droga hidrossolúvel, ela pode ser tóxica, porque ela vai continuar recirculando no organismo. Então, como que é qual que é a função principal, então, do fígado nesse caso? Transformar uma droga que é lipossolúvel, lipofílica, em uma droga ou um metabólito hidrofílico ou hidrossolúvel, para que quando ele chegue aqui nos rins, ele consiga ser facilmente excretado. Então, torna uma droga que é lipossolúvel em um composto hidrossolúvel para que seja excretado. Efeitos de doses repetidas. Então, quando eu faço a administração de doses repetidas de uma substância, eu corro o risco de causar um efeito tóxico no animal. Por quê? Porque ocorre só um instante. Então, continuando, no caso de doses repetidas, ocorre acúmulo do fármaco no organismo se o intervalo entre as doses for menor do que 4 meias-vidas. Então, deve-se ter sempre como base o valor, a frequência de intervalo de dose estipulado na bula do medicamento, porque é calculado de acordo com a meia-vida do fármaco. Neste caso, quando ocorre acúmulo repetitivo de doses, as reservas corporais totais do fármaco aumentam de modo exponencial até atingir um platô. E esse platô é conhecido como concentração no estado de equilíbrio dinâmico. Então, a gente vai ver principalmente nas próximas unidades, quando a gente estiver falando mais da farmacologia direcionada para cada grupo de fármacos, que a gente deve respeitar esse intervalo de administração, principalmente porque doses repetidas podem causar uma sobredose e efeito tóxico da substância. Então, era isso que eu ia falar para vocês hoje, a farmacocinética. Lembrando que a gente tem vários conceitos nessa aula de hoje que são muito importantes. Então, as fases da farmacocinética, a gente tem os parâmetros de biodisponibilidade, a diferença de biodisponibilidade e bioequivalência. A gente tem o volume de distribuição, que é importante também. E a importância da biotransformação para a excreção de fármacos. Então, depois eu vou passar para vocês uma atividade que
que vai auxiliar vocês também nesses estudos. Tem aquele material que eu passei para discussão. Então, vocês podem também se reunir e discutir aquele material. E eu espero que tenha sido proveitosa a aula, que vocês tenham conseguido entender, apesar das interrupções aqui. É complicado, mas a gente vai tentar manter dessa forma. E qualquer dúvida, podem me mandar e-mail ou mensagem via Siga. Tá? Então, bom dia. Não esqueçam de assinar a frequência. E até a próxima aula.